Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade ao nosso curso. Nossa aula agora será sobre avaliação da função ventilatória, tá? É, a gente vai ver um pouco dos aspectos morfofisiológicos, um pouco da parte clínica também, um pouquinho de SAI, então a respeito desse assunto. No tempo de pandemia Covid, né, nunca foi tão noticiado a necessidade de leitos de UTI, a ventilação mecânica e etc. A mídia tem noticiado, né, a necessidade desses respiradores para manter as pessoas vivas, respirando adequadamente, e também isso trouxe, né, à tona a importância de nós profissionais de saúde como um todo. É, a gente vai ver um pouquinho, pessoal, em relação ao que seria essa função ventilatória, o que seria essa função pulmonar, tá? A importância dessa função para manter a pessoa viva. Então, os pulmões eles possuem a função importantíssima de troca gasosa, além de outros mecanismos, e a pessoa que tem um pulmão acometido de forma súbita, tá? Ela pode vir a evoluir a óbito. Beleza, galera? Então a gente tem aqui embaixo aí um vídeo, tá? Esse é um experimento que foi realizado por volta dos final da década de 70, tá? Então, aqui é um pulmão, os alvéolos pulmonares trabalhando de forma adequada, tá? Então, no final mais próximo final da aula, a gente vai ver novamente essa imagem, vocês vão compreender melhor. Então, aqui a gente tem os alvéolos sadios, abertos, complacentes, tá? Com uma complacência normal, que facilita a troca gasosa. Desse lado a gente tem um pulmão lesionado, né? Essa lesão foi causada por fumaça de cigarro, tá? Então, essa distensão da parede ou dos alvéolos pulmonares e essa falta de uma pipa, ou seja, o alvéolo ele não consegue se permanecer aberto por muito tempo, dificulta a troca gasosa, como eu falei. A gente vai ver isso de forma mais clara mais lá para o final da aula. Beleza, galera? Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esses aspectos morfosiológicos, a gente vai ver também alguns parâmetros clínicos relacionados à gasometria, tá? A ventilação mecânica, a gente vai trabalhar um pouquinho esse tema. Lembrando que aqui é uma aula base para compreensão de pacientes graves e críticos, tá? Então a gente não vai poder entrar em alguns detalhes, a gente teria que criar na realidade são feitos em outros cursos e outros módulos devido à extensão, o volume de informação que a gente tem a respeito desses assuntos. Tá? E por isso eu trouxe também alguns pontos importantes em relação ao papel da enfermagem, tá? Em pacientes submetidos à ventilação mecânica. O sistema respiratório, pessoal, ele é responsável principalmente pela troca gasosa, então a gente tem uma diferença de pressão entre o oxigênio atmosférico e o oxigênio que a gente carrega na nossa corrente sanguínea, tá? E essa diferença de pressão, quando a gente inspira, e no final da nossa inspiração, no início da nossa expiração, essa diferença de pressão empurra o oxigênio para dentro da nossa corrente sanguínea e, ao mesmo tempo, o nosso corpo exala o gás carbônico, tá? Em relação à ventilação ou à mecânica ventilatória, devido ao padrão ventilatório ser extremamente variável em relação ao dia, em relação à atividade que você está fazendo no momento, a gente vai ver um pouquinho em relação sobre isso. Os nossos pulmões eles também participam ativamente do equilíbrio térmico. Além disso, quando você tem um paciente hiperventilando, aquele esforço ventilatório, normalmente isso acarreta um aumento do metabolismo, um aumento do catabolismo e é ruim para o prognóstico, para o desenvolvimento desse paciente. Tá? Então a regulação térmica, o equilíbrio térmico, ele também é realizado em relação à atividade dos nossos pulmões. Além disso, durante a nossa respiração, nós exalamos uma quantidade considerável de água. Então, dependendo da forma ventilatória, nós vamos implicar também em relação a isso. De modo direto, pessoal, como os nossos pulmões durante a ventilação exalam o gás carbônico, e o gás carbônico em solução aquosa ele se transforma em ácido carbônico,
e esse ácido ele tende a alterar o pH sanguíneo, o sistema respiratório ele também é responsável aí pela regulação do pH, principalmente na tamponação pulmonar. Tá? Então, os processos de acidose e alcalose respiratória, eles podem ser corrigidos controlando ali o padrão de ventilação do paciente. Tá? Agora, a gente vai ver também, a gente viu na realidade a parte metabólica no rim, então as correções de acidose ou alcalose metabólica, elas são mais difíceis de serem realizadas, né? Tem toda aquela parte de reposição eletrolítica, bomba de infusão, acompanhamento ali dinâmico do paciente, e o tamponamento respiratório ele é um pouquinho mais dinâmico, também há necessidade de acompanhamento, tá, constante desse paciente quando ele vem a sofrer esses intempéries, e a gente vai ver também em relação a isso nessa aula. Tá? O sistema respiratório ele possui um papel importante na ativação de alguns fatores circulantes. Tá? Então, devido à presença de algumas enzimas em suas células, principalmente suas células endoteliais, as células endoteliais são aquelas que revestem os vasos sanguíneos, tá, pessoal, na parte interna dos vasos, e estão ali em contato direto com a corrente sanguínea, e há nesse local uma intensa ativação de fatores que influenciam também outros órgãos e outros sistemas. E muito interessante, pessoal, o tecido pulmonar ele é extremamente complexo, tá? Então a troca dos gases é uma função importantíssima para a manutenção vital de uma pessoa, tá? E o pulmão a gente tem que pensar ele como se fosse uma esponja encharcada em líquido, tá? E esse líquido é um líquido chamado surfactante, tudo bem? E esse líquido, pessoal, ele possui uma das funções de desagregar as paredes dos alvéolos, permanecer com esses alvéolos abertos, e isso influencia direta também a capacidade ventilatória. Tá? O sistema pulmonar, né, ele sofre inúmeras influências. Então, diferentemente dos outros sistemas que nós conhecemos, boa parte dos mecanismos regulatórios do sistema ventilatório são desconhecidos. Tá? Então, a gente vai ver um pouco sobre as áreas centrais que regulam a ventilação. Então, aqui a gente está vendo o bulbo, um pouco da ponte também. Tá? E nessa região, principalmente do bulbo, nós vamos ter centros ventilatórios ali que vão estar em associação com o núcleo do trato solidário. A gente viu a parte do núcleo do trato solidário na aula de cardio, eu falei também acho que um pouquinho na aula de renal, tá? Então, pela ventilação mecânica exercer influência sobre a regulação do pH, tá? Um pouco da termorregulação, beleza? Da pressão de O2 dentro dos nossos vasos sanguíneos. Essa pressão de O2 exerce influência em vários tecidos, principalmente os tecidos sensíveis ao oxigênio. O sistema ventilatório ele sofre influências tanto de mecanismos autônomos, tá? Então as vias do sistema nervoso central autônomo elas estão sensíveis a essas variabilidades internas do nosso corpo, tá? E elas emitem sinais a esses locais, regulando o padrão de ventilação de acordo com as nossas necessidades metabólicas e respiratórias. Tá? Mas nós sabemos que a gente consegue prender a respiração. Né? Então, existem vias somáticas também que exercem influência sobre essa região, provocando alterações do padrão ventilatório. Tá? E muito interessante, a gente vai ver no nosso próximo slide a respeito disso. Então, essa capacidade da nossa regulação somática, praticamente o único órgão vital que nós temos uma certa influência sobre ele são os pulmões. Tá? Então, isso é muito usado, por exemplo, pela medicina oriental. O nosso estado ventilatório, ele também é influenciado pela nossa capacidade física. Então, a nossa capacidade de realizar exercícios, uma pessoa atleta, uma pessoa sedentária, tá? A nossa capacidade de esforço relacionada às inúmeras atividades que nós exercemos ao longo do nosso dia, também podem gerar influências sobre a ventilação pulmonar.
E também o nosso estado emocional. Então, às vezes você está ali numa situação de depressão, deprimido, estressado, tá um pouco acelerado, você vai influenciar então essa dinâmica respiratória, tá? Como eu falei, pessoal, existe uma parte somática do controle da respiração, e essa parte somática, ou seja, a sua capacidade de regular o padrão ventilatório, ela é estudada há milênios pela medicina oriental. E por mais que nós, da medicina ocidental, nós renegamos esse conhecimento durante anos, tá? Hoje a gente sabe que existem inúmeras possibilidades de tratamento a respeito desse assunto. Então, por exemplo, a fisioterapia, ela utiliza de inúmeras manobras respiratórias para produzir um conforto respiratório nesse paciente. Então, hoje, um paciente UTI, um paciente COVID, um paciente que ele está saturando abaixo de 90, ele necessita de um acompanhamento constante da equipe multidisciplinar, tá? E através de manobras respiratórias, a gente consegue promover uma proteção, uma promoção da ventilação. E essa promoção da ventilação, ela é muito importante para manter a pessoa viva. Então, essa imagenzinha aqui nós estamos vendo os pranayamas, tá? De acordo com a medicina oriental e de acordo com conhecimentos deles, né? De acordo com que você controla o seu padrão ventilatório, você pode exercer influência sobre outros órgãos, outros sistemas, tá? Você pode diminuir o seu metabolismo. Então, essa diminuição metabólica, ela é muito importante num paciente grave, crítico. A gente tem que sempre trabalhar contra o catabolismo. Beleza, pessoal? Então, aqui na imagenzinha direita, a gente está vendo uma fisioterapeuta realizando uma manobra respiratória, tá? Existem manobras semelhantes, tá? Que são feitas a nível de TI, a níveis de pacientes semicríticos. Beleza, pessoal? Então, a gente vai passar a ver um pouco sobre essa organização morfofuncional de modo bem rápido, tá? Então, resumidamente, pessoal, nós temos as vias aéreas superiores, tá? E nós temos os pulmões, tá? Do ponto de vista anatômico, a gente divide o sistema respiratório dessa forma, tá? Então, a gente considera também uma área de espaço morto que vem desde o nariz até as últimas terminações aqui dos brônquios. Tá? Então, esse é considerado o espaço morto porque nesse espaço não há troca gasosa. Tá? Então, quando a gente respira, o ar ele já vem, de certo modo, umidificado ou não, então dependendo da característica do clima do local. Tá? Então, quando a gente tem um local muito úmido, esse ar que a gente respira ele já vem com uma certa umidade. Lugares mais secos, o ar ele entra de modo mais seco, que gera também um pouco mais de prejuízo sobre o tecido respiratório. Tá? De um certo modo, as narinas elas estarão responsáveis, essa parte superior, em aquecer e umidificar esse ar. Tá? Então, essa parte ela vai complementar essa umidificação do ar, aquecer esse ar, para no espaço funcional ocorrer a troca gasosa, tá? Do ponto de vista fisiológico, nós temos três regiões do sistema respiratório. Nós temos uma região de condução do ar, uma área de transição que está mais próxima aqui aos bronquíolos, tá? E a área onde que a função respiratória vai ser realizada, ou a área funcional, onde que o ar será trocado. Então, o sistema respiratório é composto das fossas nasais, boca, faringe, laringe, traqueia. Tá? Então, a gente tem a árvore dos brônquios aqui, bronquíolos, e também o músculo diafragma. O músculo diafragma é um principal músculo respiratório que a gente tem. Tá? Então, as manobras respiratórias, algumas manobras respiratórias, elas são voltadas para controlar esse movimento do diafragma, facilitar a expansão, a expansibilidade dos pulmões. Beleza? Então aqui a gente tem uma divisão anatômica. O pulmão direito ele é maior, possui mais lóbulos do que o pulmão esquerdo, tá? Mas devido à organização morfofuncional celular,
uma relação de vascularização dos pulmões, tá? Praticamente os dois pulmões exercem a mesma influência sobre a capacidade de oxigenar o nosso corpo, tá? O pulmão esquerdo um pouco menor devido à presença do nosso coração, do ventrículo esquerdo, no mediastino do tórax, tá? Então, como a gente está vendo aqui, beleza? Pulmão direito, pulmão esquerdo, apenas 2 lóbulos, tá? Mas mais precisamente em relação à capacidade pulmonar, os dois vão exercer normalmente aí a mesma influência. Devido à característica anatômica dos brônquios, pessoal, é muito comum em processos infecciosos ou intoxicações, tá? Ou em alguns mecanismos de lesão pulmonar, principalmente em fumantes, a lesão ocorrer aqui no pulmão direito, tá? Principalmente na parte superior, em alguns casos. Em outros casos, devido à base ser mais ventilada, então a base ser mais exigida, a gente vai ter também a lesão ocorrendo nessa área. Então, isso está relacionado mais precisamente a uma característica anatômica, tá, dos brônquios principais, onde ele tende a empurrar maior volume de corrente respiratória para o pulmão direito. Beleza? Além disso, os pulmões são cobertos por um folheto, tá? São chamados de folhetos pleurais, tá? Então, a pleura pulmonar. Essa pleura, ela possui 2 camadas, então uma camada visceral em contato com os pulmões, tá? E uma camada parietal mais externa, mas com um pouco maior de quantidades de fibras, tá? Essa camada visceral, uma camada mais serosa, em contato ali direto com o pulmão, e entre essas camadas nós temos o líquido pleural, tá? Então a gente vai ter uma diferença de pressão, uma função negativa de pressão nesse espaço, muito importante para a manutenção da função pulmonar. Então a gente imagina que essas pleuras, na realidade essas pleuras, elas funcionam como um saco para recobrir a esponja que é os pulmões, tá? Então não pode haver vazamento ali de líquidos, de pressão. Então os processos de lesão, ou quando a gente tem que fazer algum dreno de tórax, tá? Um pneumotórax, etc., um derramamento pleural, ele tem que ser bem avaliado e corrigido para isso não impactar aí levar o paciente a óbito, tá? Então essas pleuras durante a inspiração e a expiração, elas irão deslizar umas sobre as outras e irá facilitar o trabalho pulmonar como um todo. Isso é muito importante, pessoal, a gente compreender, porque às vezes você vê o paciente em esforço respiratório e ali a gente consegue realizar algumas manobras para facilitar essa expansão pulmonar, tá? Então aqui a gente tem os brônquios, tá? Eles vão se dividindo até os bronquíolos terminais ou bronquíolos terciários, de acordo com algumas literaturas a gente vê essas diferenças de nomenclatura, até formar uma rede de cacho de uvas, tá? Formada por células altamente especializadas, tá? Na troca gasosa. E aqui a gente vai ter uma relação íntima entre os capilares, ou seja, a camada endotelial dos vasos sanguíneos com essas células que permitem então a troca dos gases, a eliminação também de água pela respiração. Beleza, pessoal? Então, os alvéolos pulmonares eles estão aqui embaixo sendo representados nessa micrografia eletrônica, tá? Eles são formados por células pavimentosas de aproximadamente 250 micrômetros de comprimento. Entre essas células existe uma estrutura chamada de poros de Kohn que permitem a comunicação entre os alvéolos, a troca ali de substâncias, de moléculas, etc. Tá? E existem algumas alterações que geram prejuízos nesse tecido, principalmente também nesses poros que são formados entre essas células, células pulmonares, que geram prejuízo ao funcionamento pulmonar. Beleza? Então aqui a gente tem os alvéolos, tá? O que a gente chama de saco alveolar, a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa estrutura. Quando o capilar sanguíneo passa por aqui, pessoal, existe uma diferença de pressão entre o oxigênio do ar e o gás carbônico presente no ar
o oxigênio no sangue e o gás carbônico presente no sangue. E essa diferença vai ser responsável por essa troca. Então a gente tem uma pressão de oxigênio maior nos pulmões, no espaço, no meio ambiente, do que em relação ao sangue venoso. Tá? E a gente tem uma pressão de gás carbônico também nos nossos vasos sanguíneos, no sistema venoso. E essa diferença é maior do que no meio ambiente, então o gás carbônico tende a sair. Beleza? Aqui a gente tem inúmeras influências desse mecanismo, osmolaridade sanguínea, tá? Alguns processos de anemia poderão gerar prejuízos a esse mecanismo, porque uma das enzimas responsáveis em transformar esse gás carbônico, metabolizar ele, é a anidrase carbônica presente nas hemácias, tá? Então, de um modo geral, pessoal, a gente vai ter os alvéolos aqui com essa constituição, tá? Então aqui, como eu falei com vocês, a gente tem uma parte de transporte mecânico do ar, tá? Que também é considerado um espaço morto. Na fisiologia a gente considera um espaço de transição, então aqui já começa a ter uma pequena troca gasosa, mas é insignificante, tá? Principalmente aqui nos ductos alveolares, nos sacos alveolares em si, onde a gente vai ter essa parte respiratória, principalmente nas partes terminais, ocorrendo de forma mais evidente, que influencia realmente a nossa função, a troca gasosa. Tá? Quando a gente considera então as vias centrais, a gente tem uma camada de tecido considerável, glândulas, células, que exercem influência sobre a dinâmica respiratória. Então a gente tem um epitélio com células colunares ciliadas ali, que os cílios irão coordenar os batimentos, limpando as impurezas que são filtradas do ar. A gente tem células caliciformes, glândulas produtoras de muco e etc. Tá? Uma parte de músculo também, então a gente tem uma musculatura lisa, beleza? E ao longo que a gente vai caminhando em direção aos alvéolos, a gente tem uma diminuição da estrutura geral dessas células, tá? Aqui a gente tem uma presença da cartilagem também, nessa parte superior respiratória. Então, à medida que a gente caminha em direção aos alvéolos, essas células elas vão diminuindo, esses tecidos vão diminuindo. E a capacidade ventilatória ela vai aumentando. Tá? Quando a gente chega aqui na parte do ducto final alveolar, a gente vai ter basicamente apenas os pneumócitos, que são as células do pulmão, tá? Uma membrana basal e os capilares sanguíneos. Tá? Então vai formar uma camada extremamente fina que permite a troca gasosa. Beleza? Então, muito semelhante aos vasos sanguíneos, quando a gente observa o volume de sangue dentro das grandes artérias, das grandes veias, a gente acha que existe mais sangue ali presente nesses espaços, e a gente viu que a luz, a maior luz existente no sistema circulatório está exatamente nos capilares, onde a gente soma a área de capilar, tá? A gente vai ver que é uma área bem maior do que a área dos grandes vasos. E no tecido pulmonar a mesma coisa. Enquanto a gente vai caminhando em direção aos alvéolos, a área de seção transversal aumenta, ou seja, os nossos pulmões são a maior área de superfície de contato do nosso corpo com o meio ambiente. A gente acha que é a pele, mas isso é um raciocínio completamente errado. Quando a gente considera a área de contato pulmonar com o meio ambiente, um pulmão de um adulto de aproximadamente 70 quilos, ele tem uma área equivalente a aproximadamente 100 metros quadrados. Tá? Então isso também influencia na capacidade do nosso pulmão resistir a alguns processos patológicos. Por exemplo, tem fumantes que fumam há anos e mantêm seus níveis de oximetria, seus níveis de saturação normal. Por quê? Porque ele vai ter parte desse pulmão afetado, porém uma outra parte desse pulmão ainda dá conta de realizar a oxigenação do sangue devido ao seu imenso tamanho quando a gente considera a área de seção transversal. Beleza, pessoal? Então,
Outra característica importante é que o tecido pulmonar é extremamente plástico. Se você não gera um impacto ali muito grande nos alvéolos, os pneumócitos primários, principalmente, eles têm a capacidade de se regenerar, tudo bem? Então, essa capacidade de regeneração dos pneumócitos, ela é muito importante, tá? Para a manutenção ali do tecido pulmonar, diferente do que a gente viu no sistema cardíaco, por exemplo, onde que há lesão, há infarto, há perda daquela área e também no tecido renal, onde os néfrons, a gente vai gerar lesões ali no tecido renal. Essas lesões são irreversíveis. No pulmão, dependendo da gravidade, dependendo da extensão, há uma certa reversibilidade do processo patológico. Beleza? A gente tem alguns músculos que estão associados à expiração, tá? Os músculos subclávicos, transverso do abdômen, o próprio diafragma, então a contração do diafragma, os músculos intercostais externos, tá? O esternocleidomastoide também, e os músculos peitorais. Quando a gente pega um paciente de trauma, pessoal, e um paciente às vezes sofreu um traque de Hack, ou um traque, ou um trauma na região de tórax, e ele perde um pouco dessa capacidade de regulação dos músculos intercostais, a gente vai ver a atuação ali de músculos acessórios, tentando compensar isso. Por quê, pessoal? Porque o que vai fazer a caixa torácica se estender e se contrair vai ser exatamente, pessoal, a contração e o relaxamento desses músculos. Tá? Então, esses músculos são chamados músculos inspiratórios ou músculos expiratórios, eles que são responsáveis pelo movimento da ventilação. Então, quando eu comecei a falar sobre a regulação da ventilação, na realidade essa regulação ela vai exercer influência sobre essa musculatura, tá? E nossa caixa torácica ela vai funcionar como se fosse um baú, tudo bem? Uma bolha de assoprar, onde você consegue assoprar essa bolha, ela se distender, tá? Mas essa distensão ela vem pela essa contração de alguns músculos ou o relaxamento e a contração de outros, tá? A gente tem aqui alguns músculos respiratórios também, músculos abdominais, músculos intercostais internos e também o diafragma exercendo influência sobre a expiração.